nosso ouvinte Wendel Ronaldo Lerucci, de Franco da Rocha, nos pede para falar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha. Eu tenho a impressão que você sabe muito bem, como o ouvinte do Conversinho ao Pé de Ouvido, que a gente gosta de assuntos esotéricos. Esotérico geralmente é de boca a ouvido. Aquilo que é exotérico com X é porque já foi publicado, está em livros, todo mundo tem acesso a isso. Como esse início da Era de Aquário começou em 1949 e termina daqui, contando a partir de 1949, 2.147 anos para frente, ela termina para entrar a Era antes de Aquário é Capricórnio, a Era de Capricórnio, né? Então, essas eras são modificações no pensamento da humanidade, porque nós estamos numa era mental, numa época mental, né? Num dia da criação mental. O Sermão da Montanha, sem dúvida alguma, ele é uma peça linda, maravilhosa, bonita, que mexe com a emoção da gente. Mas não é uma peça esotérica no sentido de desvelar mistérios, né? Mas no sentido de ensinar a viver. Tanto que a gente pode repetir aqui, principalmente as bem-aventuranças. É que o Sermão da Montanha é muito longo, né? São 4 páginas que eu tirei, que estão aqui em mãos. E a gente, para falar tudo isso aqui, a gente invadiria até o Pulo do Gato às 6 horas da manhã, que é muito longo. Mas nas bem-aventuranças, né? Jesus subiu um monte com as multidões e falou para os seus discípulos. Vamos analisar um pouquinho as bem-aventuranças, o Wendel, para a gente compreender melhor o que eu estou tentando dizer. Ó. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que humilde de espírito é esse? Ó? Jesus era um grande mestre esotérico, mas ele estava falando para a multidão. É como, por exemplo, numa loja maçônica, né? Você tem uma reunião fechada onde o ritual só entra maçom. E não pode entrar outro tipo de pessoa porque não vai entender nada do que vai se passar lá dentro, né? A eubiose é grande ocidente do Brasil. Tem rituais fechados também. A Rosa Cruz é a mesma coisa. E a Provida também você tem que ser membro, fazer os cursos avançados e vai por aí afora, né? As sociedades esotéricas são assim, né? O círculo esotérico está comunhão no pensamento. Então tem coisa lá dentro que a maioria não vai entender, porque você tem que começar pelo princípio A, B, C, D, E, F, G, H, mas do ponto de vista esotérico para poder entender. Você tem que estudar cosmogênese, antropogênese, preparar-se, praticar uma yoga adequada para você poder entender. Imagine Jesus se subisse no alto da montanha e falasse esotericamente: o Manuântara atual, povo. Eu entendo. O que é Manuântara? Não sabe. Manuântara, Antara idades. Manu, guia da humanidade. Distância entre Manus, Manuântara, né? Que a Blavatsky procura explicar isso da teosofia internacional. Ou Sociedade Teosófica no Brasil, né? Ou do Brasil. A Sociedade Teosófica Brasileira é o nome anterior da eubiose. Então, humilde de espírito é o quê, hein? Né? Humilde de espírito seria aquela pessoa boba, tola, aquele anjinho do céu para poder... Jesus não iria dizer isso. Porque nós estamos aqui para ganhar experiência, e as experiências são boas e más, né? Ele sabia muito bem quando ele disse: ninguém chega ao Pai sem passar por mim. Ele queria dizer: eu sou um avatara de Vishnu, avatara cumpridor da lei cósmica. Vishnu, segunda pessoa da Santíssima Trindade, de todas as religiões. Não estou falando só do brahmanismo, não, né? É o aspecto mãe, o aspecto Jeová, o aspecto gerador, né? Tem outras maneiras de falar isso aqui. Não dá tempo da gente ficar falando toda a vida, senão a gente fica o programa inteiro, 2 horas, e não termina isso. Porque isso aqui envolve 4 dias da criação, 4 setilhões de anos. Imagina você falar em 10 minutos, né? Então, humilde de espírito é o quê? É aquele que se faz humilde. Aí é o aspecto esotérico da coisa, ó. Então tem uma forma exotérica, o povão de entender. Aí vem a religião para frear o pessoal, senão descamba tudo, né? E vem o aspecto esotérico, humilde de espírito, né? Que queria dizer Jesus no caso aqui, ou de alma, digamos assim. Você tem uma alma espiritual e uma alma animal em nós, né? É você chegar à conclusão que todos são seus irmãos, mas você só passando pelo mal que você conclui isso, estando já do lado do bem.
Você está entendendo, Wendel, como é que a coisa é, como é que funciona? Nós não podemos impedir que as pessoas passem por mal, é por isso que você não consegue evitar que um filho seu caia no buraco que você caiu. Ele quer ter o direito de cair também. É por isso que as crianças são tão teimosas, né? Você fala com ela. Eu tenho 2 filhos já, né, com 36 e 32 anos de idade. Um vai fazer daqui a pouco 37 anos, né? E eu me lembro quando teimavam comigo, né? O pai geralmente não sabe nada. Até depois que morre, fala, o meu pai sabia tanto, né? Aí já morreu. Aí fica com saudade dele. Meu pai dizia sempre, mas aí depois, quando você já aprendeu a pensar melhor. Bem-aventurados os que choram. Você acha que Deus vai querer que a pessoa fique chorando tudo, né? Porque eles serão consolados, né? Mas é claro, a pessoa que está chorando dá dó em você, mas tem um aspecto esotérico. Você tem, muitas vezes, um indivíduo altamente evoluído, ele procura não chorar para não machucar aqueles que têm motivo para rir só. E ele procura não rir para não machucar aqueles que não têm motivo para rir. Esse é o ser evoluído, e não aquele que fica, Deus não me ajuda, meu Deus. A humanidade inteira é assim, essa choradeira o tempo inteiro. Por quê? Porque nós somos crianças. Eu não estou condenando a humanidade, não, né? Eu também já fiz muito disso, só que chega à conclusão que isso não adianta nada, né? Bem-aventurados os mansos, quer dizer, manso é aquele que você mete a mão na orelha dele e ele fala assim, benzinho, bate do outro lado. Eu não sou assim. Mete a mão na minha orelha pra você ver que eu te sapeco um tapa na tua cara também, né? Só que sem ódio. Sem ódio, porque o ódio envenena a pessoa. O ser humano não sabe pensar. Quando você gera ódio, isso está no livro de instruções do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Só não está lá, por exemplo, uma experiência diferente que eles fizeram de tirar uma gotícula, né, de uma substância gerada entre o cerebelo e o bulbo, né, de uma pessoa altamente alegre, né, com uma euforia tremenda, como se tivesse ganhado hoje, o pessoal só vive de matéria, tivesse ganhado 20 milhões de reais na Mega Sena, né, e tiraram uma substância ali, né, que dividida em 9 pedacinhos, um pedacinho daquele, um pontinho, uma gotícula minúscula, né. Estava lá uma pessoa com depressão, com vontade de se matar, aplicado na corrente sanguínea, a pessoa foi curada na hora. Mas só que hoje todo mundo já sabe o que é isso, só não sabe a toxina, o que ela é, né? A medicina sabe que a gente fabrica toxinas, mas não sabe o que é. Agora, o que provoca alegria, nós já sabemos o que é. A medicina batizou de serotonina, na pessoa alegre, satisfeita. Então, manso é aquele que se faz manso porque não compensa você fazer coisa diferente. Então, por exemplo, você está numa guerra, né? Um dá um tiro no outro, mata ou então um problema familiar é melhor ainda para a gente analisar. Por exemplo, aquelas guerras que tem Palmeira dos Índios na terra do Gilberto Fernandes, onde o pai mata o outro mata o filho e tal, e fica aquela mortandade também, não para nunca. Se um não resolver parar, aquilo continua ad eternum, né? Em latim mesmo, que é para lembrar bem, né? Então, manso é porque não compensa você brigar, sabe? Não vale a pena brigar, né? Agora, vai dizer isso pro Carvalho. Eu ainda tenho uma parte animal minha que gosta de briga ainda, que enfrenta, que o nego me xinga no trânsito, eu xingo também do outro lado, e daí eu não sou tão evoluído como você que tá aí, fica pensando, não, né? Eu sou preso a um liame bioquímico também, né? Aquilo que provoca raiva em você, provoca em mim também. Talvez eu seja mais controlado porque me faz mal. Aí é que tá. Não é que eu sou bonzinho, é que egoisticamente eu olho o que faz bem pra mim. Quando o indivíduo sabe que ser mais humilde, não chorar, né, ser mais manso, ser mais pacífico faz bem pra ele, ele muda de lugar, de posição, entendeu? Bem-aventurados que têm fome. Você acha que Jesus ia falar isso, né? 1,5 bilhão de pessoas morrendo, Jesus ia falar, queridos, né? Bem-aventurados vocês que estão morrendo de fome. Não é assim. Não é assim. O que ele queria dizer também, aí já é o aspecto esotérico, aqueles que estão passando por isso, muitas vezes passam pacificamente por esses problemas, porque estão pagando karma.
São pecados anteriores, né? Não existe um ser sequer que, em nome de Jesus, ou de Melquisedeque, ou de qualquer um, tenha a capacidade de perdoar o pecado do outro, em nome de um hipotético Deus que perdoa, que condena, etc. Isso não existe, né? Se existisse, não teríamos tantas mazelas e tantos problemas aí, com raças inteiras padecendo karmicamente, como, por exemplo, a raça negra, né? Você acha que ela passou de graça por tudo que passou, não? E eu sei lá o que eu vou passar ainda também, né? Porque você fica pensando, o Carvalho deve estar isento de... Que isento coisa nenhuma, né? A lei de Deus, ela é dura, porque o ser humano é mole, entendeu? Se o ser humano fosse duro, né? Resolveria o problema. O ser humano é mole, então a lei tem que ser dura, bater na cabeça mesmo, senão não aprende, né? Bem-aventurados os misericordiosos aí, ó, porque eles alcançarão a misericórdia. Misericórdia é você ter pena do outro, mas você vai na Índia... Tem lá um painel de um adepto. O adepto é o sujeito já ressuscitado do outro lado, já é um colega de Jesus, ó. Jesus está no 6º degrau, ele está no 2º, que ele é o adepto, né? Esse adepto, ele passa perto de 3 desgraças, com o nariz empinado, né? E dá a impressão que ele está todo pavoneando por ali, né? Se exibindo, e que ele é frio, calculista. Não... Ele sabe que ele não pode passar pelo karma do outro, não dá para sentir a dor do outro. E a dor do outro é ele que provocou nele, né? Essas coisas a humanidade precisa entender para parar de sofrer, parar de pedir, de chorar, essa coisa toda. Bem-aventurados os pacificadores, mas é claro que sim, né? Os limpos de coração são aqueles que não devolvem os maus pensamentos que recebem dos outros, porque devolvendo faz mal para eles. Aí é o aspecto esotérico, né? Então o Sermão da Montanha tem várias maneiras da gente interpretar. Você pode interpretar exotericamente, é uma peça linda, maravilhosa, né? Se eu botar um fundo musical aqui e começar a declamar, você vai chorar aí do outro lado, né? Agora, o aspecto real, né, do Sermão da Montanha, ele atende também aos esotéricos. É só você analisar o espírito que vivifica nas frases, né, do evangelista Mateus, São Mateus, né? Bem-aventurados os perseguidos. Agora, por que você é perseguido, hein? Nos casos por causa da justiça. Você acha que um Deus justo permitiria um filho dele ser perseguido? Não. Ou você está sendo perseguido porque você perseguiu numa outra vida, e se você não perseguiu numa outra vida, você vai ser compensado, né? Aí a lei da compensação está embutida nisso aqui. Bem-aventurados são perseguidos por causa da justiça. Deixando o karma de lado, que o povo na época não ia entender isso que Jesus poderia dizer, significa o seguinte: você está sendo perseguido, se você merece, você está pagando, né? Você está pagando porque você perseguiu no passado. Se você não merece, calma, a lei compensa você. Lei de quem? Lei de Deus. Assim é a lei dos homens também. Você é condenado injustamente e tal, mete um processo de indenização contra o Estado, que a lei dos homens imita a lei de Deus, né? Bem-aventurados sois vós, prossegue Jesus aqui na voz do evangelista, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, né? Aqui ele está falando daqueles que seguindo as orientações do Mestre Jesus, né, e passaram por maus bocados na vida, né? E aí vai assim, é uma peça maravilhosa, não há muito mais o que falar. É uma peça para ouvir, sentir, pensar. A Bíblia inteira é cheia desses ensinamentos. Eu nunca critiquei Bíblia, seja ela que for, e religião nenhuma. É que de vez em quando a gente recebe um e-mail ou outro de gente que quer que a gente fale aquilo que ele acha que é verdade. Ora, se o que eu falo já não é verdade, eu vou falar a verdade do outro. Imagine, né? Você construa a sua própria verdade. A minha não deve servir para você. Cada cabeça, uma sentença, uma verdade. Pronto.